Oi, pessoal. Estou aqui para gravar mais um podcast. Hoje eu tenho a honra de conversar com o biólogo Cláudio Maurício, do Instituto Vital Brasil. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Sibeli. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você. Eu que agradeço por você, estar sempre compartilhando conosco conhecimentos tão valiosos. Bom, o nosso tema hoje é sobre escorpiões. Nossa, que surpresa. Que surpresa, né? E um tema que a gente gosta bastante. Cláudio, nós sabemos que os acidentes com animais peçonhentos, eles têm crescido a cada ano. E atualmente, a maior parte deles são causados pelos escorpiões. No ano de 2025, até agora, a gente já teve 148 óbitos. O que você atribui ao aumento desses acidentes nas áreas urbanas? Pergunta simples, resposta muito complexa. Porque o escorpião ele tem se revelado um modelo de ocupação ambiental muito difícil da gente entender todos os fatores que estão envolvidos com isso e também construir estratégias de enfrentamento a partir de entender essa complexidade. Primeiro, a gente tem os fatores da biologia das principais espécies envolvidas nesses acidentes, que é o Titus stigmosus no Nordeste e, como todo mundo sabe, o Titus cerulatus espalhado quase pelo Brasil inteiro. Sim. A capacidade reprodutiva dessas espécies é invejável. Produzem muitos filhotes e eles são muito oportunistas. Têm uma plasticidade ecológica enorme. Sim. Então, eles são capazes de ocupar tanto áreas silvestres, como áreas com pequena modificação ambiental, como áreas totalmente modificadas pelo homem. Aí entram os fatores antrópicos. Né? Os modelos de ocupação do solo, especialmente nas faixas litorâneas do Brasil, permitiram a expansão desses animais. Primeiro naturalmente e depois de uma maneira artificial, utilizando os deslocamentos promovidos pelo homem. Sim. Eles chegaram em novas áreas onde a ocorrência de predadores era pequena e a ocorrência de presas muito grande. Com uma grande oferta de energia, isso estimulou a reprodução desses animais. Eles encontraram vários microambientes nas áreas urbanas, são incontáveis as situações em que a gente encontra escorpiões, Sim. E isso deu esse boom populacional desses animais. Esse é o modelo que a gente acredita. Né? E então a gente viu, especialmente, a gente começou nas áreas de pesquisa, a gente começou a detectar esse aumento ainda na década de 90. Mas nos anos 2000 isso se acelerou. Em 2004 foi a primeira vez que os acidentes por escorpião superaram os acidentes por serpente, e de lá para cá só vem crescendo. E infelizmente, embora a grande maioria dos acidentes com escorpiões eles sejam leves, a gente tem um número representativo de casos moderados e graves que evoluem para o óbito. E hoje a gente tem esse número registrado em um dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. 148 óbitos. Evidentemente, esses óbitos vão ser investigados e pode haver uma flutuação nesse número, mas é um número alarmante por si só. Sim. E por falar em acidentes, qual que é o tempo ideal para socorrer uma criança após uma picada? Esse é um assunto crítico, porque o envenenamento por escorpiões, por essas duas espécies, especialmente aqui no Brasil, né, ele tem uma virulência, uma ação muito potente sobre o corpo juvenil, de crianças e jovens. Né? Idosos também, a gente considera populações com maior risco, e também pessoas que tenham problemas cardiorrespiratórios. A gente não pode descartar isso também. Né? Para esses grupos, o ideal é que o diagnóstico correto e o início da soroterapia fosse feito na primeira hora. Né? Porque o soro antiescorpiônico ele é classificado por várias entidades internacionais e nacionais como um antídoto de primeira hora, ou seja, aquele que deveria ser administrado na primeira hora depois do acidente. Então é muito importante a gente estar sempre falando com a população que no caso de um acidente confirmado por escorpiões, ou mesmo a suspeita de acidente com escorpiões em crianças, procurar socorro médico o mais rapidamente possível. Né? E no Brasil, por conta do Sistema Único de Saúde, também por conta da nossa Constituição Federal garantir a saúde como um direito do cidadão, nós temos a oferta de soro antiescorpiônico e soro antiaracnídeo
distribuído numa ampla rede de atendimento, onde a gente tem equipes treinadas e alguns dos profissionais mais competentes do mundo para fazer o atendimento da população. Então, sempre o mais rápido possível. O ideal, como volto a ressaltar, seria o atendimento na primeira hora. Mas a Sim. qualquer momento se deve procurar o socorro médico especializado no caso do acidente de escorpião. E é importante também que a população saiba onde, né, em qual hospital da cidade que ela mora, que tem o soro disponível, né? Isso Para é ir fundamental. imediatamente até Exato. esse local. E essa informação as pessoas podem encontrar em diferentes sites, né? Pode encontrar no site do Ministério da Saúde, normalmente nos sites das secretarias estaduais de saúde, e pode encontrar também no site do Instituto Vital Brasil, que lá a gente atualiza essa rede periodicamente, os endereços dessa rede periodicamente, e é só procurar porque a gente mantém as informações para o Brasil inteiro. Sim. Bom, você citou algumas das espécies importantes, né, classificadas como espécies de importância médica. Você citou Titia cerulatus, Titius stigmurus, né? Quais as outras espécies têm importância médica no Brasil? Quais são as mais importantes que você pode citar? Na verdade, todo escorpião ele é peçonhento, ele Sim, inocula veneno, né? sim. E na população a gente pode encontrar pessoas que sejam sensíveis a envenenamento por outras espécies de escorpião. Então, qualquer picada, qualquer espécie de escorpião tem que passar por avaliação médica. No Pode ter um Brasil, quadro alérgico também, né? exato, pode evoluir para quadro alérgico chegando até a anafilaxia, Sim. quadros bem graves. Uhum. Né? Mas aqui no Brasil, por conta da nossa experiência, tanto na produção do conhecimento científico sobre a fauna e os mecanismos de ação do veneno, quanto também por conta das informações epidemiológicas que a gente tem, nós consideramos principalmente as espécies classificadas pelo Ministério da Saúde como de interesse em saúde, né? O Titia cerulatus, que se destaca, o Sim, Titia stigmurus. Há também ainda preocupação com o Titia baiense, embora os acidentes com ele tenham diminuído muito por conta sim, da competição ecológica com cerulatus, né? sim. E também na região norte do país, a gente tem uma especial preocupação com os acidentes por Titius obscuros, que Uhum. embora seja um animal que causa um número pequeno de envenenamentos, ele tem o veneno causa manifestações fisiopatológicas bem diferentes dos outros escorpiões conhecidos no Brasil. Então, essas 4 espécies são as que a gente dá mais atenção. Agora, em termos epidemiológicos, o cerulatus e o stigmurus, eles se destacam em relação às outras. Sim. Titius cerulatus, ele se distribuiu amplamente, né, no Brasil ao longo aí desses últimos anos e Stigmurus também está se espalhando, né? Chegando em vários locais fora da região Nordeste. É, na verdade, essas 2 espécies, elas têm um parentesco grande, né? Tem Sim. vários autores que colocam elas 2 muito próximas do ponto de vista taxonômico, né? E elas têm características biológicas muito semelhantes, embora, para Uhum. nossa sorte, em humanos, o Titis stigmurus cause acidentes bem mais leves do que o cerulatus. A gente tem várias evidências que é o cerulatus que está envolvido na maioria dos óbitos. No entanto, outras características desses escorpiões são muito semelhantes, principalmente a plasticidade ecológica e a capacidade deles de ocupar ambientes. Então, assim, o cerulatus, ele acredita-se que ele tenha sido uma espécie que se diferenciou aqui em Minas Gerais, né? E daqui, com a remoção da Mata Atlântica, ele começou a se espalhar pelo litoral, atingindo outras áreas de muita urbanização, áreas intensas de comércio, o que facilitou o espalhamento dele pelo país. E os stigmurus, num fenômeno bem mais recente, ele também começou a se espalhar. E normalmente a gente vê vários indicativos também que alguns vetores de atividade humana eles propiciam isso, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma citação na literatura da presença de stigmurus na Ilha Grande, que é uma área turística, e no nosso laboratório a gente tem 2 exemplares que foram encaminhados pelas equipes do Aeroporto Internacional do Rio, em diferentes momentos. Então a gente ainda não pegou
esses animais fora dessas áreas, no Rio de Janeiro, mas em outros estados. Por exemplo, tem um estudo que já mostrou a presença de uma população estável de estigmuros na cidade de São Paulo, e agora ele já está até em Santa Catarina. Eu tive lá há pouco tempo. E em Porto Alegre ele chegou recentemente também. Pois é, só que a gente cita só o que já foi documentado e publicado, né? Mas a gente sabe, eu tive lá. A gente está dando a gente participou de um seminário organizado lá por conta eles começaram a identificar a presença de cerulatos, principalmente depois das enchentes. E aí eles estão querendo estabelecer algum nexo causal por conta do fenômeno climático lá, né? Tito Serrolatos já chegou no sul em 2001, né? Agora o Estigmuros, eu vi uma reportagem agora em agosto, próximo do aeroporto. Isso. Bom, e o papel do controlador nesse cenário, né? Onde a projeção mostra que o aumento dos acidentes será contínuo. Bem, o que acontece? Primeiro, uma historinha. Eu comecei a estudar controle de pragas a convite do Ministério da Saúde em 1990, na década de 90, 92. Porque como eu falei, a gente começou a detectar isso, né? E aí, então, o Ministério da Saúde organizou um grupo de pesquisa que foi baseado lá na UFRJ, no laboratório do professor Alfredo Martins de Oliveira Filho. E eu fui, como o Instituto em Niterói, a gente ficou cuidando dos escorpiões, eu participei do grupo enquanto especialista. Na época eu era iniciante como especialista de escorpiões, né? E aí a gente foi lá e fizemos ensaios laboratoriais, ensaios de campo, e eu achei assim muito interessante porque eu não tinha imaginado, muita gente da academia não imagina, quanto de ciência tem no controle de pragas, né? E aí depois a gente criou uma relação de amizade, eu quase fui fazer doutorado com o Alfredo, mas aí eu fiquei responsável pela disciplina, que era uma disciplina concorridíssima no Brasil, né? Técnicas avançadas de controle de vetores, e a gente botou um módulo lá de escorpiões. E aí eu comecei a conhecer e ser conhecido no ambiente de controle de pragas, né? E aí a gente ficou muitos anos aplicando essa E isso disciplina. já tem quantos anos que você se dedica como eu te falei, ao em controle dos 90, escorpiões, 2000, assim, você vai aos entregar a minha escorpiões? idade, mas já vai fazer 30 e pouco, quase 40 anos isso, né? E aí eu comecei a ficar fascinado com isso, né? E quando a gente montou um laboratório específico para trabalhar com artrópodos lá, no IVB, a diretoria me perguntou, tá, mas o que a gente vai fazer aí? Eu falei, uma das linhas de pesquisa que eu quero implantar é controle de animais de interesse em saúde, né? E a coisa deu liga, porque aí a gente adaptou um protocolo de pesquisas para isso, né? E começamos a testar a eficiência, o comportamento de ferramentas químicas para controle de escorpião. Daí, a gente criou também uma outra linha de pesquisa, que é o desenvolvimento de ferramentas biológicas. Então, isso me fez criar um vínculo com esse segmento. E eu sempre entendi o controlador de pragas, até várias lideranças do segmento falam, né? Não são meros matadores de barata e de rato, mas são agentes complementares à saúde pública. E entendendo isso, e realmente eu acho isso, acredito nisso, que vocês fazem um papel complementar à saúde pública muito importante. Ninguém almoça num restaurante se não tiver controle de pragas, né? Ninguém é operado num centro cirúrgico se não tiver controle de pragas no hospital, né? E aí eu fui vendo, associando essa questão da utilização de ferramentas científicas, da teoria na prática, e também conhecendo o papel, a importância social e sanitária do controlador de pragas, eu criei vários vínculos, né? Diferentes com alguns colegas que, assim, separam as coisas em caixinhas diferentes, e não é. Eu tive a oportunidade já de conhecer alguns centros de desenvolvimento tecnológico de alguns fabricantes de produtos, essa coisa, né? E assim, eu vi que tem muito investimento nessa área. Né? E isso me atraiu também, e eu acho que, para mim, são bons parceiros para a gente aprender coisas que a gente imagina no laboratório, como é que elas se comportam na realidade do território. Sim. E nesse contexto, o controlador de pragas, ele precisa investir em conhecimento, né? Para ele
entender, conhecer bem o escorpião, a biologia e o comportamento, né? Entender o ambiente no qual ele está inserido, para identificar os pontos críticos. Ele tem que entender dos produtos, né? Para fazer um controle, entender dos riscos, entender a importância do monitoramento e realizar as ações integradas, além de orientar também o cliente, né? Então, isso tudo é o quê? É controle integrado, mas isso se faz com conhecimento técnico, né? Porque a gente sabe dos riscos que podem acontecer porque se trata de um animal peçonhento, né? Então, ter um conhecimento mais aprofundado dos escorpiões é muito importante para fazer um controle seguro e eficaz, né? Aí eu vou remeter a 2 grandes amigos meus, que são 2 importantes, lideranças desse segmento, né. O professor Zuzenon, do Instituto Biológico, e o meu querido amigo Sérgio Boccalini, né. E eles têm nas falas dele, que eu já acompanho há muito tempo, né, especialmente o Zuzenon, ele usa uma imagem de uma pirâmide que mostra as etapas do controle de pragas. E a Sim, base da pirâmide, ele chama sempre a atenção, que é o conhecimento. sim, E eu, como pesquisador, posso dizer que, assim, para atuar nessa coisa complexa que é a saúde pública, você tem que ter 2 bases muito sólidas para poder atuar, seja em qualquer campo. A primeira é o conhecimento científico, biológico, técnico sobre a coisa, e o sim, segundo é o conhecimento que eu chamo de conhecimento de empatia. Entender o que a pessoa que está exposta, que vocês chamam de cliente, né, e eu chamo de cidadão e população, né, quais são as necessidades dele e quais são as melhores estratégias para a gente atender às necessidades dessa pessoa. E por outro lado tem o conhecimento técnico. Então, assim, me permita, assim, fazer uma comparação meio grosseira. Aquele indivíduo, em qualquer área, né, até na minha de pesquisa, né, aquele cara que acha que vai ficar repetindo uma receita de bolo e vai solucionar todos os problemas, ele tem muito pouca expectativa de permanecer no mercado ou de ser relevante, né. Agora, especialmente numa praga tão complexa como é o caso dos escorpiões, onde a gente encontra infestações importantes de hotel de luxo até casas de periferia, querer aplicar as mesmas soluções fica muito complicado para entender. Então, a leitura, de cada caso, ela é fundamental. E um bom diagnóstico, ele só é feito a partir do conhecimento que você se apropria. Então, querer aplicar, qual é o produto para tal coisa, e se basear apenas no no senso comum, é meio prejudicial à ação e mesmo perigoso para um profissional que vive disso. sem Então, dúvida. assim, saber fazer um bom diagnóstico, saber que muitas das vezes o manejo ambiental, aliás, em todas as vezes, o manejo ambiental, ele é prioritário e que aquela coisa que também mostra na pirâmide lá do Zorzenon. Controle químico é a pontinha do iceberg, é lá, é Sim. a última ferramenta que a gente vai analisar ou não. E aí vem uma grande questão, e é por isso também que eu tô, né, atuo nessa área de pesquisa. A gente tem muito pouca informação, robusta, científica, sobre o uso dessas ferramentas, né. Tem muitas que são seguras, são registradas na Anvisa, a gente não pode questionar isso, né. Como qualquer produto, a gente tem diferentes níveis de qualidade, até da mesma princípio ativo e formulação, isso a gente tem evidências para várias pragas, não é só para escorpião. Sim, Só que como os escorpiões eles surgiram como essa praga avassaladora, né, e há muito pouco tempo, e a gente há muito pouco tempo também aplica o conceito de praga urbana para escorpião, a gente tem muito que aprender, né. Evidentemente, a gente aprende com as ferramentas que a gente tem. E é por isso que a gente não pode descartar o uso dessas ferramentas. E eu uso elas para pesquisa, né, para aprender, para gerar conhecimento para a saúde pública. quando que ele se tornou essa praga urbana?
Eu te diria que, assim, o conceito de praga, ele pode ser, adaptado para diferentes contextos em diferentes momentos. Mas eu diria que a gente quase que consensuou isso, infelizmente, é uma das coisas que eu ainda tenho que escrever. Mas quando, a gente começou a ver essa coisa na década de 90, né, o escorpião aqui em área urbana, essa coisa toda, isso foi num crescendo e em 2009 a gente teve a publicação do manual do Ministério da Saúde. E aí deu foi muito efervescente, isso uma efervescência que permanece até hoje, de várias discussões. E aí então em 2011, a diretoria do instituto me criou condições para que eu organizasse um evento sobre escorpionismo no Brasil. E aí a gente reuniu vários especialistas, eh, brasileiros e internacionais, né, acabou se tornando um evento internacional, a gente teve participação de 9 países, e gente pra caramba, ao todo foram 500 pessoas que participaram em diferentes níveis, e a gente deu o mesmo lugar de fala para pessoas que eram pró o uso de ferramenta química e contra o uso de ferramentas químicas. Foi uma discussão muito proveitosa, mas a gente não conseguiu avançar, infelizmente, né, um evento de 3 dias, com outros assuntos também, e a gente não conseguiu avançar como deveria, mas aí a gente quase que consensuou que o escorpião reunia todas as qualidades para ser, classificado como uma praga urbana, né. Sim. Não estou dizendo que fui eu que atribuí aos escorpiões esse título, mas ali a gente viu um uma reunião de especialistas que isso foi quase um consenso, né. Sim. E falando em controle, você considera o controle químico uma etapa importante do controle integrado dos escorpiões? Olha, o que que acontece? Por conta dessa diferença de posição acerca do uso de ferramentas químicas, em que a gente não vê hoje, um consenso para uso no sistema na área pública, mas que na área privada hoje a gente não vê impedimento legal ou ético ou normativo, hoje eu vejo e tenho experiência de contato frequente com vários profissionais dessa área que demonstram resultados muito positivos. Assim, alguns problemas, evidentemente, porque, como eu falei, isso é de uma complexidade muito grande, mas assim, alguns resultados muito positivos. E então eu não vejo limitações para que as empresas, os profissionais que atendam a todos os requisitos legais e éticos, Sim, muito eles usem importante. essas ferramentas. Eu não tenho uma posição fechada quanto a isso. Até porque, como pesquisador, a primeira coisa que a gente aprende é não ter viés, é olhar as coisas como elas são. E por conta disso, assim, eu estou liderando uma iniciativa, a convite do Ministério da Saúde, para a gente fazer um ensaio que avance produzindo informação científica validada, robusta e principalmente isenta para avançar nessa discussão, porque virou, como a gente diz lá no Rio, fla-flu, né? Que eu sou a favor, eu sou contra e eu não entro nessa seara não. Como eu sou por natureza, todo pesquisador é curioso, eu quero saber como é que essa coisa funciona, né? Como vocês dizem aqui em Minas, como é que esse trem funciona, né? Isso aí, como é que é esse trem? Bom, e na sua opinião, quais as formulações e princípios ativos eles são mais eficazes, mais seguros para o controle do escorpião? Olha, sem dúvida nenhuma, eu ainda não testei todas as formulações que tem aí disponíveis, né. Inclusive eu vi lá fora algumas formulações que talvez pudessem contribuir muito para essa discussão, mas elas não estão disponíveis no Brasil, né. Hoje, as experiências que a gente tem é que no laboratório, os microencapsulados, eles têm uma uma contribuição um pouco maior do que outras formulações que a gente já testou também no laboratório. Mas voltando ao que a gente já falou, no território a gente encontra escorpiões dispersos de uma maneira aleatória no espaço.
E então, assim, os microencapsulados eles vão ser uma ferramenta de melhor escolha para certas situações, assim como o pó seco para outras e outras. Então, não tem como a gente cravar hoje qual é a melhor escolha para uma pessoa. E aí vem a parte mais importante da nossa conversa aqui. O responsável técnico, ele vai ter que estar muito capacitado para saber escolher qual é a melhor ferramenta para aquele momento, Sim, né? E conforme o conforme ambiente, o né? ambiente, conforme a presença de pessoas, conforme o público, essa coisa toda, né? Então é um mosaico de informações muito grande, que é uma coisa assim que às vezes eu discuto isso com pessoas, colegas meus, que são pesquisadores, mas que falam assim: ah, inseticida não funciona. Eu falo: qual inseticida? Qual o princípio ativo? Qual o grupo químico? Né? Sim. Qual formulação? Qual dosagem? Qual método de aplicação? Isso. Entendeu? Então a gente tem todas essas variáveis dentro desse xadrez para poder tomar as nossas escolhas. E essa complexidade, que pode parecer assim um desafio para as pessoas, para mim é mais uma motivação para a gente aprender sobre o uso dessas ferramentas, que eu volto a dizer, são só uma engrenagem de um, de um, de um organismo sistêmico muito mais complexo, que é essa coisa do manejo integrado. Sim, e como você falou, né, existem os produtos, inclusive há indicação, mas é claro que nessa hora não vai ser uma receita de bolo que vai trazer a solução, né? Mas sim o conhecimento, principalmente com o responsável técnico à frente, para escolher, né, o melhor princípio ativo, a melhor formulação, conforme o conhecimento da biologia e do comportamento, né? Que isso é imprescindível, principalmente para o escorpião e para qualquer outra praga também, né? O pessoal gosta muito de me perguntar sobre o tempo que ele leva para morrer. E nos seus testes, você conseguiu observar isso? Eu sei que depende de vários fatores, né? E ele pode se recuperar. Eu vejo também que muitas empresas não se atentam à dosagem correta, não dão a devida importância a isso, né? E muitas vezes até utilizam dosagens altas, né? Cometendo erros, porque o produto foi testado, aprovado, né? Então, aquela dosagem que está ali, ela tem que ser obedecida, né? A gente sabe que ele pode, numa subdosagem, se recuperar, né? Muito boa pergunta. Na verdade, um dos diferenciais do nosso laboratório lá é que a gente padronizou o cálculo da dose letal 50% nos escorpiões, né, que é um parâmetro que é usado lá fora para outras pragas e vetores também, né, e aí você tem uma linha de corte da OMS para aquela dosagem letal mínima para o produto ser aprovado, né? E a gente padronizou isso e isso foi muito útil para a gente. Como eu falo sempre, eu não dou muita atenção para aquele produto que é registrado, promete matar o escorpião numa determinada dose e mata o escorpião nessa dose. Como dizia meu pai, quando dizia que passava de ano, não fez mais que obrigação, né? Mas nos preocupa muito a situação crítica, né? O nosso interesse principal lá no Instituto Vital Brasil é a saúde e a segurança da população. E a gente é muito transparente quanto a isso. Então, nos preocupa muito as subdosagens, né? E aí a gente, quando no cálculo da dose letal 50, a gente consegue estabelecer quais são as doses que não matam o animal. E a gente tem um especial interesse nisso, né? E o que acontece? Como todo organismo, os escorpiões têm mecanismos de defesa. Um deles são mecanismos que metabolizam substâncias tóxicas no corpo. A gente tem isso, né? O fígado faz isso, outros órgãos fazem isso, né? Nos escorpiões isso existe também. E a gente está agora estudando isso, até por conta de algumas perguntas de pesquisa que a gente está querendo responder. O primeiro a gente sabe que mata, mas até foi uma curiosidade de uma aluna minha de mestrado, mas como mata? Né? Porque
esses produtos são, como a gente fala, são inseticidas. Sim. E o escorpião é aracnídeo. É. Eles têm diferenças metabólicas. Uhum. E a gente quer saber, é o mesmo mecanismo mesmo? A gente sabe que tem produtos que são desenhados para atuar no canal de sódio, outros que atuam no sistema acetilcolina, colinesterase, e por aí vai, né? Mas a gente quer saber, assim, será que o impacto é mesmo? Será que eles expressam os mesmos receptores que os insetos expressam, né? E aí a gente está começando isso. E nesse trabalho também a gente está medindo o tempo de desintoxicação. Por quê? A gente tem muita preocupação com a leitura de letalidade aguda. Porque nos nossos experimentos, a gente viu que os escorpiões, eles muitas das vezes eles entram no comportamento de tanatose, né? Que é da natureza do escorpião. Na verdade, um dos motivos pelos quais a gente tem um número muito grande de acidentes com escorpiões, mas um número baixo de acidentes graves, é porque o escorpião ele também escala os seus mecanismos de defesa. Se ele puder ficar totalmente despercebido no ambiente, ele vai mimetizar com o ambiente. Se ele puder fingir de morto, entrar em tanatose, ele vai fazer isso. Se ele puder fugir, ele vai fugir. Se ele não puder fazer nada disso, ele vai picar, né? E aí a gente viu que eles entram em tanatose. E tem animais que ficam em tanatose até 5 dias. Então, a gente estendeu a leitura, ao invés de fazer uma leitura aguda, a gente faz uma leitura por um tempo mais estendido, né? Inclusive, na dissertação de mestrado dessa minha aluna, ela estendeu mais 3 dias, deixava os bichos 8 dias lá na leitura. Mas aí não foi com inseticida, foi também com, que é uma outra coisa de controle biológico que a gente está testando, foi com óleos essenciais, né? E para ter segurança no resultado, né? Muito bem, e a gente está vendo isso. Agora, quando a gente aplica uma dose de um bom produto, de aplicar de maneira correta, essa coisa, a letalidade muitas das vezes é na primeira hora. A gente vê níveis de letalidade na primeira hora, deixa os animais 5 dias, mas esses números não mudam, né? E tem também outros produtos que têm um comportamento de ir aumentando a letalidade com o tempo, né? Sim. Então a gente vê uma flutuação nesses números, o que é muito positivo também em certas situações. Sim, claro. Em 2009 foi encontrado o macho de Titius cerulatus. Então, a partir daí, existem registros, né? Antes disso, acreditava-se que só existiam fêmeas, né? Até que, então, o macho ele foi encontrado. Mas nós sabemos que existem os 2 tipos de reprodução, né? Sexuada e assexuada, e que nas áreas urbanas, as fêmeas se reproduzem por partenogênese, né? Isso prevalece na maior parte das áreas urbanas por enquanto. Não sei se é por enquanto, porque isso que você citou está correto, né? E isso é muito interessante, o fenômeno da paternogênese em escorpiões. Escorpiões, preferencialmente, são espécies dioicas. Uma quase totalidade das espécies conhecidas tem macho e fêmea, né? E isso faz com que o ciclo reprodutivo deles seja mais complexo, produzam menos descendentes, a população deles cresce com uma velocidade menor, são animais mais especialistas, então tem uma série de exigências ecológicas mais restritas. E mais algumas espécies, infelizmente algumas bem perigosas, né? Elas desenvolveram também essa outra estratégia, né? Que normalmente o que se conhece de biologia é uma estratégia secundária. Mas no caso do escorpião, do cerulatus e também dos tigmuros, ela se tornou preferencial. Mas aí a gente pergunta, por que se tornou preferencial? Pelo que a gente já falou, pela grande oferta de condições ideais de proliferação em ambiente modificado, né? Sim. Normalmente, por conta dessas questões das populações dioicas, elas terem uma série de exigências para reprodução, elas vão estar
mais circunscritas a áreas onde elas encontram aquelas condições naturais, né? Densidade populacional, uma oferta de alimentos variados, essa coisa toda. Temperatura, Temperatura, umidade, pH, essa coisa. Né? Agora, as espécies paternogenéticas, porque a estratégia da paternogênese, em boa parte dos animais, né? Ela é uma estratégia para ocupação de novos territórios. Sim. Então, assim, se você vai sozinho, com quem você vai reproduzir, né? E aí, nessas outras áreas, ela não vão encontrar essas condições ideais que tinham lá. Então, é aquela coisa, sabe aquele negócio, o que a gente tem para hoje, né? E aí... E assim uma fêmea consegue colonizar um local, porque Exatamente. O potencial reprodutivo dela é elevadíssimo, Exato. né? E é o que a gente tem visto aí acontecer em vários lugares, sido observado, né? Sim. Exato, é o que tem sido observado, né? Com celatos, com estigmuros, com outras espécies que a gente está começando a olhar assim também, que podem vir a dar problema no futuro, né? E nesse sentido... Conta pra gente. Ainda é uma coisa inicial, mas eu tenho algumas colaborações com pesquisadores de outros países, especialmente aqui da América do Sul, e a gente está começando a ter uma desconfiança que o Titis confluens, ou pelo menos assim, a população que é identificada classicamente como Titis confluens na Bolívia, no Paraguai, podem estar envolvidos com acidentes graves também. E ele é um animal também que tem indicativos que possa ser paternogenético, ou ter populações paternogenéticas também, né? Então, é uma coisa assim que, na verdade, é aquela coisa, quando você consegue dar visibilidade a esses animais como de interesse em saúde, isso cria novas perguntas, novas oportunidades, novas observações. Então, assim, é uma coisa ruim que, na verdade, abre uma porta para a gente ter mais condições de produzir conhecimento científico. E falando em outros países, Titius cerulatus já chegou na Argentina, né? Não só na Argentina. Quais outros? Uma das coletas que eu fiz, assim, mais preocupou a gente, que a gente coletou cerulatos numa área de porto de exportação de minério de ferro brasileiro vindo aqui de Minas Gerais. E na carga estava com cerulatos, e era uma carga que ia direto para vários países do mundo, né? Então, assim, a gente tem outros países que já têm suspeita, e é uma questão, assim, pelo processo de colonização que a gente observou dessa espécie aqui no Brasil, a gente acha... Na verdade, o escorpionismo já é um problema global. Tanto é que eu estou num esforço com outros pesquisadores para a gente argumentar junto à Organização Mundial da Saúde para o reconhecimento do escorpionismo como doença tropical negligenciada. Então, assim, o México é um país que tradicionalmente, desde a década de 30, 40, tem números absurdos de acidentes por escorpião. O Brasil hoje se destaca por conta desse crescimento assombroso que a gente viu com os cerulatos, né? Eu converso com colegas da Bolívia, como eu falei, da Colômbia, do Paraguai, em áreas da Argentina também, né? O Panamá acabou de patentear um soro para tratar os acidentes por escorpiões lá, né? E áreas, como todo mundo conhece, né? Eu estive no Marrocos, no norte, todo o norte da África ali, são áreas onde o escorpionismo nos acompanha desde a antiguidade, né? Oriente Médio, Índia, áreas da China, mas que a gente não tem muita informação, e a gente também tem um hiato de informação sobre escorpionismo na África subsaariana. Eu tive em Angola para falar de meio ambiente, mas assim, no momento da apresentação das palestras que eu dei lá, eu botei um slide falando de animal peçonhento, e aí mudou o tema. Ninguém queria falar de animal, de meio ambiente. A gente começou a falar de eufidismo e escorpionismo, né? Então, a gente sabe que ali também tem problemas com isso. Então, é um problema global. E é importante a gente amadurecer essas nossas práticas de controle de escorpião no Brasil. Porque o Brasil é uma liderança global na produção de soluções de saúde pública para acidentes por animais peçonhentos. Por conta do trabalho do nosso patrono, o Vital Brasil Mineiro da Campanha, o Brasil é um exportador de conhecimento e de boas práticas de saúde para enfrentamento de acidentes por animais peçonhentos. E o Brasil
evidentemente, consorciado com pesquisadores de outros países, a gente pode dar uma contribuição muito grande para a saúde global. Sim. Você falou sobre o manejo ambiental, né? E nós sabemos que a educação ambiental é uma ferramenta importante de controle integrado. Quais as orientações você passa para a população quanto à prevenção para os acidentes? Eu acho que, assim, mais importante do que só uma lista de ações de prevenção, porque isso a gente já sabe, né, que é baseado lá no clássico princípio dos 4 As, né, a gente pode fazer checklists muito eficientes para prevenir ou diminuir o risco de acidentes, né. Falando em 4 As, você conhece o 5º A? Não, me diga. Não? Eu vim aprender com Sibeli Rocha. Mas você nunca ouviu nosso amigo Flávio Monte falando do 5º A? O Flávio. O Flávio. O Flávio se tornou uma liderança muito produtiva nessa coisa dos escorpiões, né? Sim. E, aliás, eles criaram uma escola lá em Fortaleza, né? O trabalho deles lá é muito interessante acerca de escorpiões e outras coisas, né? Só que eu acho que como você que costuma falar isso, ah, eu vou passar a bola para você. Eu vou falar de um outro princípio. Ai, meu Deus. Hum? Então vamos. Então tá. Então, muito mais importante do que a gente só falar uma lista das ações que as pessoas podem incorporar no seu dia a dia para ajudar na questão do enfrentamento dos escorpiões, é mais importante a gente entender que o enfrentamento do escorpião, usando o manejo integrado de pragas, ele está embutido em uma coisa que nas ciências sociais a gente vê como muito dificultosa, que é a mudança de hábito e costume. Sim. Então, assim, se a gente só der um checklist para as pessoas sobre ralo, barata, entulho, essa coisa, a eficácia disso vai ser curta, como a gente tem visto. O mais importante é que as pessoas, que a gente consiga estabelecer uma relação dialógica com as pessoas, para que elas se apropriem desse conhecimento e mudem o seu modo de viver. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Sem Né? dúvida. Essa é a Não vai parte mais ser. difícil para tudo. Você vê que é o mesmo raciocínio que a gente desenvolve quando a gente fala de controle do vetor de arbovirose. Sim, Né? É muito exatamente. complicado para isso. Então, assim, essa questão das medidas, elas são fundamentais, mas elas têm que ser organizadas de maneira e, principalmente, elas têm que ser apresentadas para as pessoas de maneiras que elas se apropriem disso, né? E sem responsabilização. A gente pode dizer que o culpado pelo aparecimento do escorpião é você que deixou aquele monte de pedra ali. Não, tudo tem sua historicidade, tudo tem um processo. E é um desrespeito para a pessoa você dizer para ela que ela não tem bons hábitos de higiene, né? E hoje a gente tem uma série de abordagens aí, né? Acerca do acesso, acerca da alimentação, acerca do abrigo que esses animais têm, das fontes de água, essa coisa toda, que vão fazer, que podem orientar essas nossas ações. E Né? essa conscientização também não vai ser de uma hora para outra, né? Nunca é. É. Né? A mudança de hábitos e costumes, ela é sempre um hábito de médio e longo prazo. Eu sempre falo assim, quando as pessoas procuram a gente, né, para falar de escorpião, a primeira coisa que eu falo, não tem essa coisa de bala de prata, não tem produto milagroso, Sim, não tem ação de curto prazo. São sim, programas de médio e longo prazo e, como eu tenho falado, a nossa tarefa agora é tentar estancar o crescimento dos acidentes e promover o declínio dos óbitos. sim, Essa é a nossa tarefa. sim, Assim, essa coisa, vou acabar com os escorpiões, um produto milagroso que vai acabar assim, eu ainda não vi, não tenho experiência sim. para isso, e a minha experiência mostra que alcançar isso vai ser muito difícil no curto prazo, mas
Eu quero morder a minha língua e ter a oportunidade de voltar aqui e falar para você, eu estava errado. Eu quero e torço que porque tem muita gente estudando várias ferramentas para controle de escorpião por aí. E eu torço para que alguém tropece, desenvolva, descubra alguma coisa que ajude a gente a diminuir isso o mais rápido possível. E tem muita gente muito competente estudando isso aqui pelo Brasil. E falando nesse cenário futuro, né, e as ações que nós precisamos tomar no presente, como que você vê o futuro do controle dos escorpiões? Eu vejo ainda nebuloso. Assim, eu não vejo um cenário de solução no curto prazo, né? Por quê? A gente tem que pesquisar mais, primeiro, né? Hoje a gente tem já um rol de ferramentas químicas, comportamentais, de mudança de hábitos da população, que é o que a gente tem para usar, mas a gente ainda tem que avançar mais em pesquisa básica e aplicada para a gente poder dizer que tem um futuro em que essas nuvens se dissipem. Mas a gente tem que trazer isso para a realidade, porque, veja bem, dengue, que vem assolando a humanidade há séculos, que a gente tem programas de saúde pública bem estruturados em nível global. Ainda a cada verão a gente tem epidemias muito graves por conta da nossa dificuldade de controlar vetores. Não é trivial. Então, assim, eu não posso, e o pessoal do segmento diz que eu sou o profeta do apocalipse, mas na verdade não, eu procuro, como eu Flávio falei, Monte? eu procuro sempre trazer a minha visão, a minha opinião. Eu não sou pessimista, mas não sou otimista demais no curto prazo, não. É por isso que a gente tem que trazer mais gente para estudar, pesquisar, desenvolver ferramentas para controle de escorpião. Assim, eu não vejo uma mudança nesse cenário no curto prazo, até porque quando você analisa as variáveis ambientais, analisa as variáveis antrópicas de influência sobre o escorpionismo, você vê que tudo caminha para uma maior oferta de condições de proliferação desses animais em áreas urbanas, no Brasil e no Sim. mundo. Então, não dá para a gente dizer assim, eu vejo um futuro promissor daqui a pouco tempo. Eu vejo um futuro que vai ser construído a partir do trabalho que a gente comece agora. Sim, é isso aí. Lembrei daquela linda música que fala: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O momento é agora, né? E cada um é capaz de contribuir, né, para essa diminuição de acidentes e salvar vidas, né, que é o mais importante. Bom, estamos encerrando. Quero te agradecer. Foi um privilégio ter você aqui. Muito obrigada pelas contribuições ao longo de tantos anos na nossa área, né? Por essas informações valiosas que você sempre traz. Foi excelente fazer esse podcast. Eu tenho certeza que, né, essa riqueza de informações, ela será muito importante para os profissionais controladores de pragas. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, por conseguir ter a oportunidade de falar para um público assim que eu gosto tanto, que eu acho que tem um papel muito, muito importante para contribuir para a saúde pública. Nosso setor cresce enquanto você se profissionaliza. Fique atento e aguarde o próximo podcast.